Olá pessoal, eu me chamo Beth Mustafa e este é um canal que se propõe a falar de política, porque atualmente eu sou pré-candidata a vereadora da cidade de Salvador, na Bahia. Eu acredito que todos os pré-candidatos deveriam falar um pouco de si, da sua trajetória na cidade, da sua família, dos seus valores, naquilo que acredita, para que fique mais fácil a pessoa escolher aquele que irá representá-lo na Câmara de Vereadores. E é por isso que agora eu vou falar um pouquinho da minha história, do meu compromisso com essa cidade, da minha afinidade e trazer um pouquinho dos meus familiares, de como começou tudo na minha vida. Sejam bem-vindos e se você gosta desse tipo de vídeo, se você acha necessário os candidatos se mostrarem, se apresentarem, aproveita, compartilha com seus amigos, curte, comenta, deixa aqui o seu relato também, deixa aqui os seus anseios políticos, as suas vontades políticas em relação a um candidato ou um pré-candidato que está agora pleiteando este cargo. Essa é uma imagem minha da infância, ao lado do meu pai e da minha mãe. O meu pai se chamava Isolakio Mustafa. Ele tem origem árabe, o meu avô era árabe. E meu pai nasceu na cidade de Cruz das Almas, na Bahia. A minha mãe, Maria Perpétua Mustafa, era baiana da cidade de Caldeirão Grande. Na época que ela nasceu, a cidade nem tinha no mapa. Era um lugarejo, um pequeno lugarejo. Eles viveram a vida juntos. Quando minha mãe conheceu meu pai, ele já tinha 5 filhos. 3 filhos desses 5 ela ajudou a criar. E teve mais 5 filhos com ele. E eu sou a caçula das mulheres. Tiveram um longo período de confiança, amor, parceria, buscando sempre o equilíbrio da família, principalmente porque minha mãe tinha muito carinho com os filhos que ela adotou como dela e gerou. E ela sempre foi uma mãe dedicada à família e sempre se sacrificou muito, inclusive, para que a família tivesse uma vida confortável, ainda que básica, uma vida simples, sem luxo, sem riqueza, mas que nunca faltou-nos o pão de cada dia. E eu tenho eterna gratidão a eles dois, que já desencarnaram, e onde eles estiverem, que receba esse meu carinho de eterna gratidão, que receba a luz, que receba as orações que eu faço sempre para eles. O meu pai serviu na aeronáutica. Quando eu nasci, ele estava em serviço, inclusive viajando. Ele estava servindo lá no Araguaia, porque teve uma rebelião lá no Araguaia e ele teve que servir. E quando eu nasci, minha mãe teve que ligar para ele e ele veio correndo pelo meu nascimento. Ele era um militar muito honrado, muito sério, respeitava muito a lei. Ele passou esses valores para a família e nós, que fomos criados de uma maneira rígida, de uma maneira a obedecer a hierarquia, a respeitar os mais velhos, não é a pedir a bênção. A gente pedia benção pai, benção mãe antes de dormir. A gente tinha nele uma confiança e uma certeza de que ele era o grande guardião, provedor da família. Aqui desse lado a gente tem também uma foto que foi tirada bem na frente do comando da base aérea. Ele é o terceiro da primeira linha, da esquerda para a direita, ele é o terceiro. E ele sempre foi muito unido e fez muitos amigos na caserna. Pessoas de bem, de família, que deixaram para nós esse retrato de que existiam militares honrados naquela época, e nós que vivemos essa época sabemos que não foi uma ditadura imposta a toda a nação, e que na época dos militares os comunistas queriam impor uma ditadura do proletariado, assim como fizeram em Cuba. E os militares daquela época se uniram contra
esse avanço do comunismo e combateram essas forças vermelhas. E meu pai fez parte disso. Ele tinha certeza da missão dele, ele sempre foi contra o comunismo, ele sempre foi uma pessoa preocupada com os valores da família e nos passou esses valores que eu carrego no meu coração até hoje e tenho gratidão porque fui criada nesses parâmetros. Aqui é uma foto da base aérea de Salvador, onde ele serviu. E você pode observar que aquela foto que eu mostrei anteriormente foi tirada bem na frente do comando da base aérea, que essa aqui é o prédio do comando, que fica lá na base, e que até hoje é um prédio muito bonito, bem conservado, e que a gente tem carinho. Até hoje eu vou lá, às vezes vou no hospital, às vezes vou fazer alguma coisa lá, alguma coisa burocrática, porque ainda estou ligada a essa família da base aérea, essa família militar. A minha mãe saiu do Caldeirão Grande, da Bahia, do interior, onde ela nasceu, aos 14 anos, quando veio ser interna no Bom Pastor. O Bom Pastor é um convento de irmãs que tem aqui em Salvador, o convento da Lapa. Então, ela foi noviça do Bom Pastor dos 14 aos 28 anos. Ela não fez os votos perpétuos que as freiras fazem para se tornar uma esposa de Jesus propriamente dita. Então, ela saiu do convento antes de fazer os votos, porque ela era uma noviça. Então, ela viveu sobre a clausura dos 14 aos 20 anos. Isso quer dizer que ela não saiu do convento, não podia sair na rua, não podia nem ficar olhando janela, nada disso. Ela tinha uma rígida rotina religiosa de orações, de trabalho. E ela viveu toda essa trajetória, esse momento da vida dela, nessa rigidez. Ela me contava, quando eu era criança, sobre esse momento da vida dela, que foi muito importante. Inclusive, que ela tinha uma madre chamada Madre Mestra, que ela chamava Madre Mestra. Eu não sei porque ela chamava, eu não sei o nome da madre. Eu sei que minha mãe, quando se tornou freira, ela recebeu o nome de Elizabeth da Trindade, uma santa carmelita descalça. E depois ela deu este nome para mim, quando eu nasci. Porque quando ela saiu do convento, conheceu meu pai. Mas ela sempre visitava as irmãs. Eu fui várias vezes com ela no convento. Essa foto que ela está ali no meio, entre as irmãs do Bom Pastor, é porque nós íamos muito com ela visitar as amigas que ela fez no Bom Pastor. E todas recebiam ela com muito carinho, irmã Maria Elizabeth da Trindade, e abraçava ela, e ela ficava ali muito tempo conversando com as irmãs contando para ela como era a convivência, lembrando do passado. E todas essas lições que ela teve da Igreja Católica, ela trouxe para a nossa família. Ela falava para mim assim: olha, arrume a casa hoje, como se você estivesse arrumando a casa para receber Jesus. Faça seu almoço para receber Jesus. E tudo muito bem feito, porque Jesus vai te visitar. E ela falava muito sobre isso, sobre esses valores que ela adquiriu na Igreja Católica. Ela falava assim: quem procura Jesus sem a cruz, encontra a cruz sem Jesus. E vários ensinamentos que eu, na minha infância, e toda a minha família, recebemos dela, e que veio da Igreja Católica, que ela trouxe essa formação. É por isso que ela acolheu a família toda. E por mais que a gente tivesse irmãos que não foram criados com a gente, hoje todos somos amigos, todos somos parceiros, graças a essa interferência que ela deu na família, sempre de união e bondade. Esse aqui é o convento da Lapa, onde minha mãe viveu também. Hoje cedia um prédio da Universidade Católica. Eu estudei na Universidade Católica, eu fiz história lá. Comecei lá no CEUB, em Brasília,
e depois continuei aqui em Salvador, na Católica do Salvador, curso de História. E um dia eu fui com a minha mãe, junto com ela, lá na Lapa, buscar um documento meu, na secretaria do Convento da Lapa. E aí ela entrou comigo e ficou numa alegria de ver o Convento da Lapa, depois de muitos anos. Ela já tinha mais de 60 anos quando ela foi comigo nesse convento. E ela olhou o convento e falou: nossa, aqui tinha um jardim, que eu ficava aqui sentada, lendo meu livro Minutos de Sabedoria, que inclusive eu leio também. E também ela me contou: olha, ali era o lugar onde eu dormia, era a minha cela. Ela falava cela porque o quarto das monjas, não é? Das irmãs, se chama cela. E ela me contando como era interessante ter vivido ali no convento da Lapa. Então, esse convento também é um convento que essa igreja aqui é do convento da Lapa, é um convento, é um prédio muito que eu tenho muito carinho por esse local, por causa dessa vivência que ela teve amorosa, essa acolhida amorosa que ela teve lá no convento da Lapa. Outro lugar especial para a minha família, porque o meu pai e a minha mãe, quando se conheceram, depois que ela saiu do convento, ela tinha uma amiga do convento que era minha tia. E essa minha tia, muito maravilhosa também, que eu tenho muito carinho por ela, a tia Inês, era irmã do meu pai. E ela conheceu a tia Inês no convento, porque a tia Inês foi interna. E a tia Inês, ela não foi uma freira, era uma menina interna, estudava lá. E aí, ela, através dessa tia, conheceu meu pai e eles marcavam encontros para tomar sorvete lá no elevador Lacerda. O elevador Lacerda é um prédio muito interessante porque Salvador é dividido entre cidade baixa e cidade alta. E o elevador Lacerda fica na cidade baixa, você sobe o elevador e vai para a cidade alta. Então, eles marcavam encontros, mas às vezes eles não combinavam direito e um ficava na parte de baixo e outro na parte de cima. E como não tinha telefone naquela época, eles ficavam apreensivos. Será que ele não veio para o encontro e tal? Aí meu pai ia lá, subia no elevador da Serra para ver se ela estava lá em cima, porque meu pai tinha uma visão estratégica muito mais ampla do que ela. E ele chegava e subia lá para investigar se ela estava lá em cima. E aí os dois iam lá, conversavam, ficavam. Foi um momento que eles ficavam lá namorando lá em cima, os primeiros momentos da vida dele, das vidas deles, e tomando sorvete. Até hoje tem uma sorveteria lá. Você vê aqui a imagem do elevador da Serra visto de cima, porque dá para ver a Baía de Todos os Santos. Inclusive é um local turístico muito agradável. Eu recomendo vocês que não conhecem visitar. E por último, eu deixo aqui a imagem maravilhosa do Farol de Itapuã, que é um local também muito importante para minha mãe, porque meu pai era militar e ele morava ali na base aérea. A base aérea tem umas casas, as pessoas ainda moram lá. Muitos militares ainda moram ali na base aérea e a praia de Itapuã era um local também que eles iam muito. Eu vou ficando por aqui. Esse é um pouquinho da minha história. Aos poucos eu vou contando para vocês por que eu tenho esse desejo de ser vereadora de Salvador. Eu já tenho esse carinho muito especial por essa cidade. Eu vou contando a minha história para vocês. E vocês vão acompanhando aí a minha trajetória. Muito obrigada. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta e não se esquece, se inscreve no canal.